Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel, sou desenvolvedor back-end Java e a linguagem de programação Kotlin também. Sou bacharel em ciência da computação pela Unip, sou no quarto ano de engenharia da computação pela Unimar. Hoje eu vou iniciar esse curso, será uma série de vídeos relacionado à arquitetura limpa com Java e Spring, utilizando módulos. E eu decidi realizar esse curso para poder ajudar, né, a comunidade Java e também colocar alguns pontos que eu tive dúvida quando comecei a estudar arquitetura limpa, né? Quando eu comecei a estudar arquitetura limpa, eu vi alguns vídeos, eu li alguns tópicos, li o livro e tive algumas. Não tive tanta dificuldade para entender o conceito da arquitetura limpa, né? Mas tive um pouco de dificuldade na hora de colocar em prática, né? Na hora de colocar no código a arquitetura limpa, não fazia tanto sentido quanto fazia quando eu via na parte teórica. Então, por isso eu decidi realizar esse curso aqui a fim de ajudar as pessoas que, assim como eu, no início, quando começou a estudar a arquitetura limpa, tiveram dificuldade de implementar um código, por exemplo. Esse curso ele vai ser voltado em cima do desafio do PicPay, que é uma mini carteira do PicPay. Eu peguei esse desafio para desenvolver porque é um desafio próximo de um projeto de produção, né? Então a minha intenção é fazer um projeto bem completo aí, usando autenticação, a fim de realmente trazer algo muito parecido com um projeto que hoje roda em produção, tá? Também era uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a estudar, né, Java, porque tinha muito projetos como, por exemplo, você vai estudar orientação a objeto, aí tem lá a classe animal, aí você estende um cachorro, estende um gato, e acaba que às vezes esses exemplos um pouco abstrato demais, né? Não faz muito sentido quando você pensa em um projeto como um PicPay, por exemplo, tá? Então eu decidi realizar esse curso em cima desse desafio de PicPay. Coloquei, logo mais eu vou mostrar, né, o desafio, né, do PicPay, mas eu também coloquei algumas coisas a mais, como por exemplo um PIN na hora de fazer uma transação que não tem lá no desafio. A própria autenticação no desafio diz que não é necessário, mas eu decidi criar essa autenticação, criar um PIN de uma senha, né, para o usuário fazer uma transação e tudo mais, a fim de deixar o projeto bem completinho. Espero que vocês gostem. Como eu disse, é o meu primeiro curso aqui no YouTube, né? Eu não tenho a intenção de seguir com cursos aqui no YouTube nesse momento. Estou fazendo isso mesmo para poder ajudar o pessoal aí que está aprendendo Java com arquitetura limpa, tá bom? Então, desde já eu peço desculpas se alguma coisa não sair muito boa. Ainda não tenho muita prática, né, em fazer esses vídeos de curso aqui no YouTube. Dito isso, como eu já disse, né, eu sou o Daniel, sou bacharel em ciência da computação, né, estou no quarto ano de engenharia da computação e eu vou passar aqui um roteirozinho mais ou menos de como vai ser esse curso, tá? Esse curso ele vai ter agora na aula zero, nessa primeira aula, a apresentação teórica, né? Vou falar agora um pouquinho do roteiro do curso, vou apresentar o projeto, tá? Essa vai ser a aula um, né? Aí na aula 12 a gente vai ter a criação do projeto, tá? A criação dos módulos do projeto, tá? A gente tem alguns exemplos aí no YouTube de arquitetura limpa com Java, mas nenhum utilizando módulos, né? E o correto é a gente utilizar módulos porque aí a gente consegue de fato desacoplar o projeto, né? Não só criando os pacotes dentro de um único projeto, dentro de um único módulo. A gente vai, na aula 2 ter a criação das entidades, a criação das exceptions, né? Na aula 3 a criação dos casos de usos. Na aula 4 a gente vai configurar os applications, né? Aí aqui relacionado ao Spring, a criação das entities do Spring e a criação dos repositórios do Spring, tá? Vocês podem perceber que aqui tem a criação das entities no Spring e aqui tem a criação das entidades, né? Essa entidade aqui não é a entidade do Spring, tá? A entidade do Spring é somente na aula 4, vocês vão entender logo mais o que é essas entidades que nós vamos criar na aula 2. Na aula 5 a gente vai ter o service e o controller, né, da criação do usuário e do shopkeeper. Aqui a gente vai ter a criação dos serviços e controle do text number e do email variable.
Na aula 6 a gente vai ter o service e controller com source saldo, store transferência. A gente vai ter um serviço de notificação, autenticação na aula 8 e aqui ficou a aula 8 na verdade, vou até corrigir aqui já. Preciso só desbloquear. Não, logo mais eu faço isso, depois eu faço isso. Aí eu já coloco um nojo aqui atualizado aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Desafio do PicPay. Antes de falar da parte teórica, eu quero mostrar para vocês o projeto e aí depois eu parto para explicar um pouquinho a teoria da arquitetura limpa. Eu confesso a vocês que eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Em relação à teoria da arquitetura limpa, porque a gente tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre isso. Talvez eu deixe até linkado alguns vídeos aí na descrição do vídeo para que vocês possam ver quem ainda tem dúvidas aí na parte teórica da arquitetura limpa, tá? Então eu não vou adentrar tão a fundo nessa parte teórica. O intuito do projeto é extremamente prático, né? A aula teórica só vai ser essa primeira. A partir daí vão ser todas aulas práticas, então não tem intenção de me aprofundar muito na teoria da arquitetura limpa, tá? Aí conforme a gente vai desenvolvendo o projeto, alguns pontos que é necessário falar um pouco mais, né, adentrar um pouco mais, eu vou falando. Tá? Então vamos lá, esse aqui é o desafio PicPay, aqui eu tenho um link, né, que leva ao desafio, né, do PicPay, aqui tem um repositório aqui no GitHub, onde fala aqui do projeto, todo o projeto, dá um exemplo aqui de payload, fala o que vai ser avaliado, né, o que eles valorizam, o que não será avaliado, né, aqui como eu disse, a autenticação, eles dizem que não é necessário, mas eu vou fazer a fim de deixar o projeto mais completo, tá? Eles falam de uso do Docker, teste de integração, teste unitário, uso de design partner, documentação, propósito de melhoria na arquitetura. Eu não vou utilizar Docker. Talvez eu possa futuramente aí fazer um outro curso relacionado a como subir um projetinho desse num servidor aí, deixar ele rodando online, porque também é uma outra coisa que eu tive um pouco de dificuldade no começo, né, de como colocar um projeto desse rodando mesmo em produção aí. Então, talvez futuramente a gente possa criar um projetinho aí utilizando o Docker, tá? Não é o intuito agora nesse vídeo, não vou entrar nisso porque o foco é a arquitetura limpa. Então, qualquer coisa disso pode distrair vocês, pode deixar um pouco mais complexo do que já é. Então, para não deixar mais complexo do que já é, a gente vai focar só na arquitetura limpa. Também não vou fazer um teste de integração nem teste unitário. Como eu disse, como o projeto vai ser feito, a gente pode futuramente criar outros cursos em cima desse mesmo projeto, né, que vocês vão desenvolver comigo, criando então aí o uso do Docker, criando os testes e tudo mais, tá bom? Então é isso. Vamos focar aqui então somente nessa parte aqui, que é a parte realmente do desafio. Temos dois tipos de usuários, né? O comum e os lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferência entre eles. Vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre dois usuários. Tá. Aí agora vamos aos requisitos aqui. Para ambos os tipos de usuário, precisamos de nome completo, CPF, e-mail, sem CPF. O CPF, CNPJ e e-mails devem ser únicos, né, no sistema, sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail, tá? Então aqui depois a gente vai pegar esse texto de novo e a gente vai separar os casos de uso, né, as regras de negócio. Os usuários podem enviar dinheiro para lojista e entre usuários. Lojistas só recebem transferências, não enviam dinheiro para ninguém. Tá vendo? Aqui já é uma regra de negócio, né? Os lojistas não podem enviar dinheiro, eles só recebem. Tá? Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizado externo. Use esse mock para simular. Na última vez que eu vi não estava funcionando, né? Ainda não está funcionando. Mas aí depois a gente mesmo pode fazer um APIzinho aí e eu deixo ela aí para vocês fazerem o download e rodar no projeto quando for fazer o teste final, tá bom? A operação de transferência deve ser uma transação
Ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência, o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Então deve ser uma operação atômica, né? No caso, se der qualquer coisa errado, ele vai reverter, né, vai fazer um rollback aí de tudo que já tinha sido feito. No recebimento de pagamento, o usuário ou lojista precisa receber notificação de e-mail enviada por um serviço de terceiro. Eventualmente, o serviço pode estar indisponível e instável. Use o mock para simular. Esse mock também não está funcionando, tá? Então a gente também vai precisar, né, desenvolver aí esse mock aí para a gente conseguir testar, tá? Para simular aí um envio de notificação. No recebimento de pagamento, o usuário ou lojista precisa receber essa notificação. Tá bom. Esse serviço deve ser RESTful. É, o conceito de RESTful, nós vamos desenvolver, né, eu vou desenvolver o mais próximo possível de RESTful, né, mas ele não vai ser exatamente o RESTful, porque eu vou até trazer aqui para vocês RESTful e eu vou trazer entender, as normas para que uma API seja RESTful. Aqui a gente tem as regras, né, para ser uma API RESTful, né, ela deve ser comunicação sem estado, stateless, né, ela tem que ter capacidade de cache, ela tem que usar um padrão de interface uniforme, né, utilizar os métodos HTTP, né, aqui, e ter a regra de REITWAS, né, que é o hipermedia como motor de estado de aplicação, suporte ao código sob demanda, convenção de nomenclatura claras e consistente, né? O que a gente não vai fazer aqui dessas regras aqui? A única coisa que a gente não vai fazer é o rei to as aqui, porque como eu disse, alguns pontos, se a gente colocar no curso, a gente vai deixar ele tão complexo que vai acabar desviando o foco do que realmente importa, que é a arquitetura limpa, tá? Então a gente vai praticamente criar uma API RESTful, a gente vai criar todas as regras, com exceção de criar aqui os rei to as para que é os links, né, que a gente vai devolver junto de uma requisição dentro na busca de um recurso, né? Então não faz sentido isso agora, o estudo não é para isso, o foco não é esse, tá? Não é como desenvolver uma API RESTful, mas sim como desenvolver um projeto com arquitetura limpa, tá? Então isso aqui não vai fazer tanta diferença no seu aprendizado. Aqui eu criei um diagrama, né, de módulos e pacote, né? Então a gente tem aqui os módulos que nós vamos criar. Nós vamos criar o módulo Core, o Use Case, o Application e o Infrastructure. Desculpa o meu inglês, tá? Se eu estiver falando errado. A gente tem aqui os diagramas de classe, tá? Das classes que nós vamos criar uma classe chamada Transaction, Wallet, Tax Number e o User. E aqui a gente tem um diagrama dos casos de uso que nós vamos ter no nosso desenvolvimento, tá? Nós vamos precisar do Java 17, Spring Boot 3.1, do Postman para testes e eu vou desenvolver no IntelliJ. Se você achar melhor desenvolver aí no Eclipse ou no NetBeans, fica a seu critério, mas eu vou desenvolver com o IntelliJ, é a ideia que eu utilizo. Eu acho que fica mais fácil para você acompanhar o curso se você acompanhar com a mesma ideia. Mas, caso você queira e tenha conhecimento aí no Eclipse ou em qualquer outra ideia, fique a seu critério. Tá? Eu deixei aqui também algumas configurações do projeto, né? Algumas configurações que a gente vai utilizar, né? Então, para não ficar muito verboso o curso, então vai chegar alguns momentos que eu vou copiar daqui, né? Por exemplo, aqui tem as dependências do projeto Spring. A gente tem aqui o Application YAML, o Application YAML local. Então, eu acredito que vocês devam já entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Caso não, na hora que eu for desenvolver eu falo um pouco sobre isso. Aí eu tenho aqui a classe text number que eu já deixei aqui pronta para que você possa copiar e colar e a gente não precisar desenvolver isso aqui, porque é só uma classe que vai validar aí se é um CNPJ, se é realmente um CPF, tá? Quando o usuário passar. Então não vale a pena a gente desenvolver na mão, já deixei aqui, depois a gente só copia e cola lá no código quando a gente for utilizar, tá bom? Falando um pouquinho da parte teórica sobre a arquitetura limpa, a gente tem aqui esse desenho, né, que é
sobre a arquitetura limpa, sobre as camadas da arquitetura limpa. Uma das imagens que mais aparecem aí quando você pesquisa sobre arquitetura limpa na internet. Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui algumas camadas, né? A gente tem a camada de Entity, Use Case, Controller e Web Device. Aqui a camada de infraestrutura, Frameworks e Drivers. Essa camada, se vocês forem ver aqui o projeto ó, que eu desenhei aqui, dos módulos que nós vamos criar, cada módulo tem a cor a qual camada ele pertence aqui nesse desenho aqui da arquitetura limpa. A camada de Entity aqui é a camada mais interna da arquitetura limpa. Ela é a camada que ela deve ser totalmente livre, ela não deve ter conexão com nenhum framework, ela tem que ser puramente Java, tá? E aqui na camada de Entity é onde vai ficar os nossos domínios, né? É onde vai ficar as nossas entidades. Essas entidades, como eu disse, são os domínios, né, da aplicação e ela é onde vai conter as regras de negócio do negócio em si, tá? Como assim, Daniel? A regra do negócio em si. Vamos dar um exemplo que a gente tem uma escola de inglês e essa escola de inglês ela não tem um sistema informatizado, ela tem lá uma atendente que recebe, né, os pedidos de matrícula, ela preenche um formulário na mão, dá para o usuário assinar, coloca lá um número de matrícula para esse usuário e anexa num arquivo físico lá. Então, nessa camada, ela vai ficar as regras do negócio que, independente se houvesse um sistema ou não, ela existiria lá no negócio. Então, nessa escola de inglês, ainda que não há um sistema informatizado, ela tem lá um, vamos dizer assim, um procedimento que cria um número de matrícula para o aluno, preenche os dados do aluno, o aluno assina e ela arquiva. Né? Então, fica gravado lá. Então, isso é um caso de uso que ele acontece independente se tem sistema ou não. Tá? Então, aqui na Ent fica a regra de negócio do negócio. Tá? É regra de negócio que dificilmente vai mudar. Então, por isso que ela está aqui mais na camada interna e ela não consegue, ela não tem dependência de nenhuma outra camada. Depois a gente vem com os use cases, né? Os use cases, eles são os casos de uso relacionado à aplicação, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui no desafio PicPay lá uma regra que diz que quando um usuário recebe uma transferência, ele deve notificar o usuário, né? Então, isso é uma regra de negócio da aplicação. Então, o usuário recebe a transferência, ele deve ser notificado. Então, aqui no use case, ele fica as regras de negócio da aplicação. Tá? Então, na Entity fica a regra de negócio do negócio em si, e aqui no use case fica a regra de negócio da aplicação. Ela não tem, ela também deve ser livre de qualquer framework, deve ser livre de qualquer elemento externo, tá? Deve ser puramente Java, assim como a camada Entity, e ela tem dependência da camada de Entity daqui, tá? Depois nós temos aqui a camada de interfaces adapters, né? Essa camada de interfaces adapters, ela cria os adaptadores, né? Não sei se aqui alguém já estudou arquitetura hexagonal. Lá a gente tem, né, os adaptadores, né, que faz a comunicação entre o use case e o entity aqui com a camada mais externa aqui, que é a camada que está exposta, né, para o mundo externo, vamos dizer assim. Então, a camada de a interface adapter, ela faz essa adaptação, então ela é a ponte entre essas camadas mais internas com a camada mais externa, né? É como se fosse um Benjamin, sabe? Quando você tem uma tomada que ela não cabe, você compra um adaptador, coloca a tomada e coloca o adaptador, pluga o adaptador lá na tomada, né? No padrão da outra tomada que você não tem. Então é um adaptador. A camada de interface adapter é como se fosse esse adaptador aqui. Ele faz essa comunicação, né? Essa ponte entre a camada mais externa com a camada mais interna. E por fim, essa camada de frameworks e drives, onde vai ficar o banco de dados, onde vai ficar o serviço web, o servidor web, qualquer operação, qualquer serviço que tenha aqui o uso de qualquer framework que seja, ele vai ficar aqui nessa camada, né? Então percebe-se que essas três primeiras camadas aqui, ela não tem, né? Ela não tem framework, ela não tem
não tem banco de dados, não tem relação com o mundo externo, né? Ela é puramente Java. Isso facilita, né, se caso for necessário, né? Isso vai facilitar, é, vai desacoplar, né, o código e isso facilita uma manutenção. Por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente precisa mudar alguma coisa, vai ter que mexer no código com certeza, porque aqui nessa camada mais externa você vai precisar alterar, mas você vai precisar alterar somente aqui a camada mais externa, né? As camadas mais internas aqui você não vai precisar mexer, né? Então você diminui drasticamente aí qualquer alteração que você precisa fazer, tá bom? É, a arquitetura limpa, então, ela tem da camada mais externa para a camada mais interna. Então, a camada mais externa ela consegue enxergar a camada de interface Adapter, Use Case e Entity. A camada de interface Adapter consegue enxergar Use Case e Entity. E a camada de Use Case consegue enxergar Entity. E a camada Entity não enxerga nenhuma outra camada, tá? Ela é aí uma setinha de fora para dentro, tá? Essa é o caminho aí que você deve seguir. Tá? Como eu disse, eu não ia focar muito nessa parte de teoria, né, sobre a arquitetura limpa, porque a gente tem vários vídeos aí falando muito melhor do que eu estou falando aqui agora, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam assistir caso tenha ficado alguma dúvida em relação a essa parte teórica. O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi somente uma apresentação do projeto. Curtam o vídeo para que mais pessoas possam conseguir assistir, para que mais pessoas possam ser ajudadas aí. E muito obrigado.